Olá, começa agora o programa Fala Vereador e para nós é uma satisfação receber nesse momento a vereadora Dandara Tonantzin. Já agradecemos nesse momento a participação da vereadora e vamos falar sobre temas específicos, temas atuais com relação ao tratamento à mulher, né, atendimento à mulher e também com relação à renda. Vereadora, muito obrigada pela sua participação, pela sua agenda, viu? Eu que agradeço, acho que é muito importante nós propiciarmos debates e também trazer para a população o que os nossos mandatos têm feito. Então, todo mundo está acompanhando de casa, quem está aqui também nos bastidores na Câmara, muito obrigada e bora bater um papo saudável. Vereadora, a sua assessoria nos mandou uma pauta aqui muito interessante, né? E com enfoque principal com relação a esse tema que é a pobreza menstrual. Né, esse tema, como a própria vereadora, a gente conversou aqui nos bastidores, esse tema que está em destaque no Brasil também, né, com relação a essa questão da necessidade da higiene menstrual. No dia 28 agora, como foi colocado por vocês também, pela sua assessoria, que é esse dia, né, o dia da higiene menstrual. Eu queria que você falasse sobre essa proposta, sobre essa atenção, quer dizer, esse despertar seu com relação a pedir à prefeitura uma iniciativa de que a prefeitura tome providências com relação ao atendimento a essas meninas, né, adolescentes e mulheres também em situação de vulnerabilidade que precisam desse atendimento, quer dizer, da questão da colocação, distribuição, né, de absorventes na cesta Propão. É isso mesmo, vereadora? Primeiro é importante dizer que o absorvente ainda é encarado no nosso país como um item cosmético, como item de higiene. Inclusive, os tributos que são cobrados sobre ele são dessa categoria. Sim. Nós precisamos entender que esse item é um item de higiene e precisa ser distribuído, assim como em todo banheiro precisa ter papel higiênico, é também fundamental que no banheiro onde vai mulheres tenha também o absorvente, né? É um item básico de higiene. E pesquisas recentes mostraram que no Brasil há uma pobreza menstrual muito grande. Inúmeras pessoas que ainda utilizam jornal, revista, miolo de pão, resto de trapo de roupa, papel higiênico para estancar o sangue da menstruação. Sim. Então, nós ainda precisamos construir políticas públicas para garantir o que nós chamamos de dignidade menstrual. Inclusive, foi ao ar reportagens muito bacanas aqui em Uberlândia. Esse tema também está sendo discutido. Sim. E nós protocolamos na Câmara um projeto de lei que prevê distribuição de absorventes nos equipamentos públicos, nas escolas, e fizemos uma outra emenda indicando, inclusive, que tem absorventes na cesta Propão, porque hoje é um programa de distribuição de cesta do município. Sim. Que dá para a gente catalogar quantas famílias têm crianças, adolescentes em idade de menstruação, mulheres, e dá para ver também essa política pública e incluir o absorvente como item da cesta Propão. Vereadora, e é interessante analisar que isso é um tema delicado, necessário, né? E você vê assim, quer dizer, num ponto agora, por causa de uma pandemia, que a situação vulnerável ficou mais explícita, quer dizer, nesse momento que vem, né, essas discussões, quer dizer, a prefeitura, por exemplo, de Uberlândia poderia ter feito isso antes, né? É um assunto necessário. Você pensou nesse sentido? Com certeza, mais de 50% da população menstrua. Por que a menstruação é encarada como um tabu tão grande dessa forma? Menstruação não é doença, significa saúde da mulher. Se ela está num ciclo de menstruação saudável, significa que ela está ali também vivendo bem, né? Então, nós queremos, de fato, garantir políticas públicas que atendam todas as pessoas que menstruam, que passam por alguma dificuldade de ter acesso ao absorvente. Sim, com relação a essa questão do tratamento do assunto, né, da pobreza menstrual em Uberlândia, vocês acompanharam algum diagnóstico com relação a essa situação, vereadora? Até mesmo por causa dessas reportagens também, quer dizer, o município está se sensibilizando com relação a esse assunto? Eu atuo muito na periferia, né? Sim. Eu sou do São Jorge. Então, não é uma realidade distante de nós, está a todo momento à nossa volta. A minha mãe é professora e muitas pessoas da minha família também. Então, além de ver na periferia uma carência muito grande, perceber que as meninas não saem de casa quando estão menstruadas, eu percebo também que nas escolas há uma demanda.
E sabe como que acontece hoje? Sim. O grupo administrativo pedagógico da escola é que faz uma vaquinha, compra aqui, compra ali, um absorvente quando precisa, e nós não podemos tratar a política pública dessa forma. Nós precisamos realmente ter a inclusão desse item e ter a distribuição em toda a escola. E é interessante também fazer essa questão da ligação da escola com a distribuição. Não é? Porque é claro que muitas vezes usa esses instrumentos já existentes, no caso a iniciativa com relação à cesta Propão, porque é um item de higiene, né? E mais necessário aí, e como necessário como papel higiênico, na mesma grau de importância. Mas as escolas também poderiam diagnosticar essa situação para manter informações e dados para a prefeitura. Quer dizer, ela é capaz, mais habilitada para lidar com essa situação. Tem pesquisas que mostram que 1 a cada 3 adolescentes já faltou da escola por não ter absorvente. É um dado real, latente na nossa sociedade, que nós precisamos agir sobre ele. Para combater a evasão escolar, é fundamental também olhar para nossas crianças e entender a realidade delas. É um tema sensível, quer dizer, e vem à tona agora, mas sempre existiu, a mulher sempre menstruou, né? E a questão da vulnerabilidade existe há muito tempo, da necessidade, né, vereadora? Nesse tema com relação à questão de necessidade, vulnerabilidade, a gente acompanhou aqui o seu trabalho em especial com relação à renda, né, a renda básica para o município, em especial com relação ao tempo da pandemia, e a audiência também, que foi trazida aqui com a participação do vereador Eduardo Suplicy, né? A gente acompanhou também esse trabalho. Naquele momento, vereadora, ali, com relação especialmente à Uberlândia, né? Qual foi o que se colocou como necessário para a discussão desse tema e para, de fato, existir a iniciativa com relação ao projeto de lei? Primeiro, nós temos um requerimento de indicação no mês de março, indicando que o prefeito aumentasse a quantidade de cestas distribuídas no Propão, que são cestas permanentes, não as temporárias, agora que estão vindo da ação da Covid, não. Aumento de cestas do programa que é permanente, Propão, e também criar um auxílio emergencial local, uma renda básica. O nosso requerimento do mês de março não foi nem sequer respondido. Foi nesse momento, então, que eu, com um conjunto de vereadores aqui da casa, inclusive, quero muito agradecer a eles, 11 vereadores da Frente Pró Vacina, articulamos inúmeros projetos de enfrentamento à pandemia. E o projeto da renda básica foi um deles, entendendo que a vulnerabilidade social é gigante, que o desemprego aumentou, que os itens da cesta básica cresceram muito, aumentaram muito o preço, e que ir no mercado hoje, para quem é mãe de família e ganha um salário mínimo, é cruel. Claro. Então, nós precisamos também criar políticas públicas nesse sentido, distribuição direta de renda. Sim. Na Frente Pró Vacina, articulamos esse projeto, refizemos ele várias vezes, debatemos ponto a ponto. Sim. Infelizmente, houve um parecer contrário. Nós retiramos o projeto, fizemos uma série de emendas a ele e retornamos novamente. Sim. Novamente teve um parecer contrário. Foi nesse momento, então, que nós pegamos o parecer, nos debruçamos sobre ele e debatemos ponto a ponto, dizendo por que não havia uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade naquele projeto, que, pelo contrário, inconstitucional é a fome. Trouxemos para o plenário, mas, infelizmente, foi votado no plenário o parecer. E a maioria dos vereadores, 16, aprovaram o que estava escrito no parecer e decidiram pelo arquivamento do nosso projeto. Então, nós fizemos novamente, depois do arquivamento do projeto, outro requerimento de indicação ao prefeito. Agora está nas mãos do prefeito decidir se o povo de Uberlândia tem que ter ou não uma renda básica emergencial. Até justamente sobre esse ponto que eu gostaria de falar, vereadora, até justamente sobre esse ponto que eu gostaria de falar, com relação à posição do prefeito, né, a atitude com relação à prefeitura a respeito dessa iniciativa desde o início, né, da renda familiar no município. Se eles se colocaram favoráveis, se houve alguma resposta com relação a essa iniciativa de vocês, do seu trabalho, juntamente com a frente, né, de atuação, se a prefeitura se deu alguma resposta com relação a essa iniciativa.
nós estamos há 1 ano e meio da pandemia. Sim. 1 ano e meio mergulhados nesse surto, nessa crise que a sociedade está vivendo. Sim. Infelizmente, nesse 1 ano e meio, nenhuma política pública de renda, de transferência direta de renda foi criada. E é o que nos assusta muito, porque eu sei que se houvesse vontade política, teria sido feito. Sim. Por que se destinou 24 milhões de reais para as empresas privadas do transporte e para a renda básica? Alega-se que não há dinheiro. É tudo uma questão de escolha e, infelizmente, o prefeito escolhe os ricos, os poderosos, e ao povo pobre nada, nem o básico, que é a alimentação. Eu vi uma iniciativa, no caso do estado do Ceará, liberando aí valores para o gás, né, para atendimentos mais pontuais, mas, de fato, houve uma iniciativa com relação à garantia, né, de situações necessárias. Nós não precisamos nem ir tão longe, sabe? Sim. Aqui em Minas Gerais, Araxá, aqui do lado também tem. Ribeirão Preto também, aqui pertinho da gente, foi aprovado. São Paulo, Rio, também aqui na região sudeste, já tem uma renda básica, um auxílio emergencial do município. Sim. Vereadora, e com relação à audiência, né, com a participação do ex-vereador, do vereador Eduardo Suplicy, né? Como que foi essa avaliação que você faz daquele momento, né, daquela discussão? Eu vi que ele trouxe também assuntos antigos, que essa questão da renda básica ela é discutida há muito tempo no Brasil, né? Houve já uma tentativa de se sensibilizar com relação a esse tema. Como é que você viu essas informações, vereadora? Olha, foi uma audiência pública muito importante no dia 8 de abril, Sim. com a presença do ex-senador Eduardo Suplicy. Eu acho que deu para a gente um panorama muito bom da cidade, porque, além do Eduardo Suplicy, participaram representantes da Universidade Federal de Uberlândia, Sim. do CEP, trazendo dados sobre a pobreza, a vulnerabilidade, o aumento dos itens de cesta básica da nossa cidade. Sim. Nós tivemos a presença de professores da economia, que trouxeram um debate muito importante da importância de geração de renda, né? E me fez entender um aspecto muito legal da renda básica, que é entender como uma iniciativa resolve 3 problemas. Porque a renda básica coloca dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão comprar comida no seu bairro, o que movimenta e aquece a economia e, consequentemente, gera mais emprego, combate o desemprego. Então, além de pôr comida, aquece a economia e gera emprego na ponta. Então, muitos pesquisadores, professores, grupos de movimentos sociais também estiveram presentes e foi um momento muito bacana, né? Além dessa audiência, eu estou presidindo hoje 2 comissões muito importantes na Câmara, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial e a Comissão de Participação Popular. E essas 2 comissões também já fizeram várias audiências públicas, né? Nós, inclusive, estamos articulando mais uma para o próximo mês sobre violência racista. E acho importante colocar as comissões também nesse momento para funcionar, coisa que dificilmente existiu nessa casa. Eu também acompanhei a reunião da igualdade racial, o tema dos índios não aldeados, né? Toda aquela representação na reunião para um tema que é um tema muito escondido, né, vereadora? Falar de índios não aldeados, eu acho que está muito distante do que a gente costuma ver na televisão, né, das informações. E uma das questões que chamaram a atenção ali foi o fato de muitos recuarem, né, do perímetro urbano, porque eles não são assistidos pelas leis que favorecem os índios por sua questão racial, né? Foi um debate muito importante, está inclusive disponível no canal do YouTube da TV Câmara. Sim. Debate que nós contamos com professores da UFO, com antropólogas, inclusive uma cacica não aldeada aqui da nossa cidade, e trouxe para a gente também aspectos muito importantes, e inclusive trazer também a visibilização de uma comunidade que é extremamente esquecida e silenciada e que existe na cidade de Uberlândia. Com relação a políticas nesse sentido, né, de atendimento a essa população, dos índios não aldeados, foi-se pensado ou tem-se em mente alguma ação diretiva para atendimento dessa comunidade, desse grupo, vereadora? A comissão está fazendo um levantamento de todas as demandas. Estamos na fase de diagnóstico, de escuta ativa, e ao final desse primeiro momento, a comissão vai propor inúmeros projetos de lei. Nós já percebemos naquele dia que é uma demanda muito grande, a questão do reconhecimento, do protagonismo na nossa cidade,
de dar visibilidade, mas também de criar políticas públicas voltadas para a questão da saúde da população indígena na cidade, que não há, da educação também. Nós temos Sim. uma lei, que é a Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, Sim. isso também foi uma questão levantada. Mas, nesse momento, as nossas comissões estão na fase de diagnóstico e, ao final, nós vamos propor muitos projetos de lei. Uhum. Eu vi que uma pesquisadora também, ela citou o fato de muitos deles estarem localizados em bairros periféricos, né, em situações mais vulneráveis também, né, de um índice maior de pobreza. Isso foi um ponto um ponto assim de alerta, na verdade, né? Não interessante, mas um ponto de alerta com relação aos dados passados naquela audiência, né? Assim Naquela como reunião. tudo atinge a periferia de forma mais forte, quando acontece com os indígenas não é diferente. Uhum. Então, se há ausências, se há violências na periferia, com a população indígena também vai haver. Outro debate foi a questão de um outro pesquisador, eu realmente não lembro o nome dele, mas ele falou sobre a questão da discussão do povo indígena não aldeado no Triângulo Mineiro, daquela participação que ele teve, né? Mas foram situações muito pontuais também. Quer dizer, vocês trouxeram um assunto e uma pauta que não era debatida. Quer dizer, havia muito tempo que esse tema foi trazido para a região do Triângulo, que foi trazido para a Uberlândia. E com essa questão da pandemia, até a atividade que ele pratica com esse grupo teve que ser suspensa nesse momento, né? Com certeza, mas para além também dessa audiência, dessa reunião ordinária, isso, né, da Comissão de Igualdade Racial, nós também estamos elaborando na Comissão de Participação Popular um diagnóstico dos mecanismos de participação da nossa cidade, né? Então, onde há, de fato, conselhos deliberativos, consultivos, que estão ativos, que estão funcionando, quais são ainda os mecanismos que nós podemos construir na Câmara para que se haja mais participação popular. Sim. Quero dar aqui um exemplo de uma coisa simples, na minha opinião, que seria colocar em funcionamento as enquetes virtuais, Sim. já aproximaria mais o povo da Câmara. Então, ter no nosso site uma enquete de projetos de lei que estão tramitando aqui, de assuntos que foram debatidos, acolher mais projetos de lei de iniciativa popular, deixar que, nesse momento de pandemia, o projeto de lei de iniciativa popular possa ter assinatura digital, assinatura online. Então, a Comissão de Participação Popular também está fazendo agora um diagnóstico e nós também vamos produzir uma audiência pública chamando conselhos, entidades e organizações de participação popular na cidade. Diretos, indiretos, participação digital, né? Os vários mecanismos que nós temos hoje também em Uberlândia. Então, quer dizer, com esse trabalho de vocês, toda essa questão da pandemia, de distanciamento social, não está freando, né, vereadora, essas iniciativas, quer dizer, né? Porque com pandemia as pessoas às vezes dão uma recuada, quer dizer, não, vocês estão procurando uma ação, de fato, para atender as pautas necessárias, quer dizer, pautas também de eleições dos vereadores, no caso específico, no seu caso, né? Claro, inclusive no mês de março, nós fizemos um mês muito bacana de debates e discussões das mulheres aqui na Câmara, em conjunto entre todas as vereadoras mulheres. Sim. Foi um momento muito bacana, eu inclusive coordenei uma das mesas, que era a mesa Elas Lideram, com a presença ali de vereadoras de outras cidades, com a presença de médicas, professoras, motorista de ônibus, transporte coletivo da nossa cidade, para também entender a realidade dessas mulheres. Então, a todo momento, nós estamos produzindo aqui na Câmara uma agenda de luta, de mobilização, de debates e também de articulação. Vereadora, eu só queria voltar sobre o assunto da questão, rapidamente, da questão da pobreza menstrual. Se vocês receberam da Prefeitura também alguma resposta com relação aos indicativos que foram feitos? Esses não foram indicativos, esses foram projetos de lei. O projeto de lei está tramitando também com relação ao Câmara. Isso também é projeto de lei, está tramitando aqui na casa. Nós, inclusive, já devolvemos de novo ao técnico. Esperamos que o quanto antes a gente possa dar o desdobramento a ele, trazendo o plenário, debatendo, votando, aprovando
porque é um projeto de garantir dignidade a muitas mulheres, que é urgente. A única questão que a gente sempre acompanhou aqui é que esses projetos que geram gastos para a prefeitura, eles são inconstitucionais. Então, isso aqui de muitos anos a gente acompanha essa situação, né? Eu acho que o projeto que cria política pública, ele é lido como inconstitucional por uma conveniência política. E outra coisa, vereadora, com relação a essas atuações, né? Então, as agendas seguem para o mês agora, né? O mês de junho que está entrando aí, com relação à atividade das comissões, atividade também das audiências públicas, vereadora? No nosso mandato, nós vamos debater muita questão ambiental. Agora, no mês de junho, né, tem um dia do meio ambiente. Então, Sim. pretendemos aí construir uma agenda muito boa com esses setores da nossa cidade. No mês de julho, nós temos o Julho das Pretas, porque no dia 25 de julho é comemorado o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Então, o mês de julho também será um mês muito intenso nosso, de proposições, de criar debates, articulações, também trazendo, né, a visibilidade, o protagonismo que nós, mulheres negras, ainda tanto precisamos nessa casa. Ok. Vereadora, com relação à participação popular, vocês têm expectativa de ver o povo aqui na Câmara? Porque a gente convivia com isso, né? E essa pandemia, ela tornou aquilo que a gente via em 100% em 0%, né? A minha expectativa é que a vacina possa chegar para todos, o quanto antes. Sem vacina, nós não teremos povo, gente entrando aqui, ocupando os corredores, ocupando essa galeria. Para isso, nós precisamos de um presidente que, de fato, priorize a vacina. É uma vergonha o Bolsonaro ter negado a vacina tantas vezes, como negou. Inclusive, está rolando agora, né, a CPI no Senado sobre as negligências, sobre essa falta de articulação do presidente com relação à vacina. Então, para a gente sair desse momento, não tem outra fórmula. É vacina já para todos e todas. Mas existe essa expectativa, então, de ver o povo na casa aqui? Com certeza. Com certeza. Quer dizer que todos querem, né, vereadora? Todos querem. Vereadora Dandara, infelizmente, nosso programa já chegou ao fim. Queria dizer que essas pautas são muito importantes, especialmente a questão da higiene para as mulheres, né, a higiene menstrual. É muito sensível, né? É um tema muito sensível, a gente como mulher, mas a gente sabe também que existem homens que são sensíveis também, não que seja geral, né? Mas a gente encontra pela questão da necessidade, né? Pelo fato de que a mulher sempre menstruou, né? E saber que esses temas chegam, infelizmente, mais para nos sensibilizar em períodos tão como a gente está vivendo, né? Que não deveria ser dessa maneira. Mas eu agradeço a sua atenção, já esperamos para um próximo programa, agradeço a sua assessoria, a todo o trabalho da pauta, né, realizado. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero que cada vez mais nós possamos fortalecer a democracia nessa casa. Agradeço também a quem nos assiste, saibam que nós estamos sempre à disposição do povo. Nossas redes sociais são todas @todandara. Pode vir, pode chegar, que nós estamos juntos. Obrigada. Muito obrigada. E nós falamos nesse momento com a vereadora Dandara Tonantzin, eleita pelo PT aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, e com toda essa atuação aí, especialmente também nas comissões aqui da casa, comissões novas também. Agradecemos a você, telespectador, esperamos você também no próximo programa. Muito obrigada e até lá.